Olá para você, meu querido aluno, que acabou de ver eu dando play na câmera, não consegui colocar a contagem de segundos, basicamente. Espero que vocês estejam bem. Pessoalzinho aí do oitavo, pode abrir a aula 8, na página 142. Brasil, novas experiências do século XVIII, tá? Como vocês podem ver aqui a aula. Logo que vocês abrirem a aula, vocês vão dar de cara com uma cidade, e não por um acaso. O que seria essa cidade? O primeiro centro urbano realmente organizado da história do Brasil, que é o Centro Urbano de Minas Gerais, tá? Por mais que o Brasil começou realmente a colonização através da Bahia e depois São Vicente, né, que vai se tornar depois uma expedição para São Paulo, né, dentre outras coisas. Por mais que essas sejam, de fato, as cidades mais antigas aí do Brasil, né, eu não posso dizer que eram cidades no sinônimo de grandes centros urbanos, como vai ter em Minas Gerais. Minas Gerais, por sua vez, é considerada o local das primeiras grandes cidades da história do Brasil, que eu pude visitar. Olha que maravilha, né? É muito incrível ver essa parte de perto, porque assim, galera, como Minas foram as primeiras grandes cidades do Brasil, muita coisa foi preservada do centro histórico de Minas. Então, quando você entra no centro histórico de Tiradentes ou de Ouro Preto, né, que era conhecido por Vila Rica, nessa época que a gente está estudando, né, do século XVIII, você parece que tá viajando no tempo, cara. Literalmente você entra como se estivesse entrando numa cidade da época do Brasil Colônia. E por estar preservado, inclusive, as cores, as casas, tudo bonitinho, a primeira impressão que eu tive foi que o Brasil antes era muito mais colorido que hoje, né? Hoje o aspecto das cidades é um aspecto assim é muito cinza, muito, né, embranquecido, enquanto nessa época as casas eram tipo rosa, amarela, vermelha, tinha casa preta, sabe? E é incrível a capacidade que eles tiveram de conseguir preservar alguns centros históricos, mas é triste saber que, basicamente, muitos outros centros históricos da história do Brasil não conseguiram manter-se preservados por conta de negligência de político, por conta de falta de investimento, ou então até por políticos sem noção, porque quando eu fui para Ouro Preto, né, eles falaram que o carnaval de lá era uma delícia, tal, era muito bom. Porém, era necessário repensar essa questão do carnaval numa cidade histórica, né? Onde, o carnaval destrói tudo, né? Todo mundo sabe que o carnaval é uma festa onde a galera vai beber muito, vai acabar escorando nas coisas, vai acabar quebrando outras, né? Enfim, essa é a parte mais leve, né, que o carnaval pode proporcionar para as coisas em volta. Então imagina uma cidade histórica, né, gente, passando por um carnaval. Então, assim, eu lembro que quando eu fui visitar Ouro Preto, tava em alta esse debate lá, né? De tirar o carnaval da cidade histórica e transferir ele para outro local, né? Embora as pessoas... E aí tinha aquela questão, né? Embora a maioria das pessoas ia de fato para Ouro Preto no carnaval, porque era no centro histórico, né? Mas a gente que é historiador, gente, o nosso coração, ele chora, assim, por dentro, quando a gente vê a galera, tipo, urinando no patrimônio histórico, sabe? Bêbado, por causa do carnaval. Enfim, triste. E olha que eu amo carnaval, viu, gente? Não é nada contra o carnaval em si. Eu adoro, todo mundo sabe que eu curto pra caramba. Mas tem que pensar também os limites, né, galera? Tipo, você não vai fazer o carnaval dentro de um clube, por exemplo, que não tem capacidade para aguentar uma grande quantidade de pessoas sob condição de bebedeira, de festança. Imagina um centro histórico que é muito mais delicado e um centro histórico da época do Brasil Colônia, Porque é isso, né? Tiradentes, Ouro Preto são centros históricos, são centros urbanos que surgiram nessa época, né? É louco, porque assim, quando eu viajei para Minas, a primeira cidade da história de Minas é Mariana. Curiosidades aí à parte, que eu achei muita coincidência. E, além de ser Mariana, a primeira cidade de Minas, também pertinho de Mariana, tipo, do lado praticamente de Mariana, tem Diamantina. Gente, eu tive oportunidade de ver com os meus próprios olhos a maneira que os mineradores trabalhavam em Diamantina. É assustador, cara.
Eu falo assustador no sentido assim, você desce, tipo... Eu não lembro qual que é a profundidade da mina de Diamantina, mas é muito, muito, muito pra baixo, cara. Eu não lembro qual que é a profundidade, mas é bem, assim, assustadora, tipo... Eu não lembro se chega a dar mais de quilômetro, assim, sabe? Que você vai descendo, 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 parece que não vai acabar mais. Aí você desce mais, mais, mais. Aí você vê que a luz do sol desaparece. E o ar fica pesado, porque não tá circulando tanto ar. E aí desce, 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 até que você chega no fim da mina. Desesperado pra subir de volta. E aí eu fico imaginando os caras trabalhando ali, né? Mas vamos falar um pouquinho como descobriram essas minas de ouro, né? Afinal de contas... Um dos maiores intuitos dos portugueses no Brasil foi achar ouro. E eles acabaram se dando muito mal, porque em comparação com os espanhóis, que acharam ouro rapidamente, e vale a pena dizer uma coisa aqui. Não é que os espanhóis acharam ouro, tá? É muito errado até esse termo que eu usei. É que, na verdade, os indígenas que viviam na América Espanhola, como os incas, como os maias, como os astecas, né? São indígenas que valorizavam o ouro. Eles valorizavam os metais preciosos. Muito diferente de muitas sociedades indígenas brasileiras, onde não havia essa necessidade do uso desse tipo de metal precioso, muitas vezes, né? Então, e até é interessante, porque geralmente os povos indígenas usavam ouro não só para indumentárias, né? Como colares, né? Como até tecidos, coroa, enfim, anéis, né? Tem uns anéis lindos aí da época dos impérios Azteca da vida, do Império Inca. Porém, meus queridos, os indígenas brasileiros, eles não usavam nem para as armas, o que eu acho bem curioso, porque isso mostra o quanto eles eram muito bons na produção dessas armas e, ao mesmo tempo, o quanto eles não viam necessidade de ter uma arma produzida com prata, produzida com bronze, produzida com ouro, né? Como muitos outros teriam, basicamente. Então, é óbvio que na América Espanhola, como os espanhóis chegaram e tiveram contato com essas civilizações que eu mencionei, eles acharam ouro rapidamente. E até tem uma passagem histórica da vinda dos espanhóis e a chegada deles no Império Inca, né? Eles comentam que o Sapau Inca, que era o líder dos Incas, ofereceu para os espanhóis irem embora, né? Porque ele falou, bom, se eles estão aqui atrás de ouro, vamos dar ouro para eles, né, vazar daqui. Ele ofereceu um cálice de ouro com chocolate, velho. Chocolate é uma invenção da América do Sul. Não é da Suíça. Eu sei que você tá, mas o chocolate não é suíço. Chocolate ao leite é suíço, de fato. Mas o chocolate, o cacau, ele é, na verdade, uma especiaria da América, né? Então, e da África também, se eu não me engano. Não sei. Da África, se eu não me engano, acho que também tem. Mas era muito mais presente aqui na América. Então, o líder, o Sapau Inca, ele oferece esse cálice de chocolate, né? Com muito ouro também, ao mesmo tempo, para os líderes espanhóis e fala, se é isso que vocês querem, né? Para vocês irem embora. O que acabou gerando mais ganância, o que acabou gerando o genocídio dessa sociedade. Uma vez que, né, esses espanhóis, eles viram que os incas estavam dando ouro de graça para eles, eles falaram, poxa, vocês estão dando de graça, deve ter muito mais. E, na verdade, o intuito dos incas era o oposto, né, a gente dá ouro para eles irem embora, né. E aí, diante dessas dinâmicas sociais dos impérios que são indígenas, a gente pode dizer com toda certeza que na América Espanhola foi mais fácil achar ouro. E como foi o processo na América Portuguesa, que é no caso do Brasil? Bom, a gente tinha um grupo chamado Bandeirantes. Esse grupo chamado Bandeirantes era um grupo bastante suspeito. Por quê? Primeiro, eles eram mestiços. O que isso significa? Que eles já eram fruto da mistura entre o indígena e o branco. A nossa visão que o Bandeirante era um homem branco é uma visão distorcida e foi uma visão que a narrativa histórica dos Bandeirantes por muito tempo foi reproduzida, né? Assim como, por exemplo, quando diziam que o Machado de Assis era branco e ele era preto, né? Então, da mesma maneira que o Machado de Assis demorou um século praticamente, vários séculos pra gente descobrir que ele era preto, e preto de pele retinta, ou seja,
preto com a pele mais escura, né? Os bandeirantes também não eram muito brancos, tá? Embora nas representações deles, todos eles aparecem como homens brancos, eles eram pessoas que sabiam tanto da cultura indígena quanto da cultura portuguesa. O que vale eu ressaltar aqui para vocês os bandeirantes, eles tinham uma característica de colonização. O que significa? Eles tinham um repúdio pela própria história, que é a questão indígena, e eles caçavam os indígenas usando as táticas deles. Isso que é mais assustador, tá? Então, por exemplo, se os indígenas usavam os rios para se locomover, os bandeirantes vão usar os rios para se locomover. Gente, não é coincidência que os bandeirantes vão achar ouro nessas viagens através dos rios. Tá? O famoso... Tem até aqui na apostila de vocês, se não me engano, na página 144. O ouro de aluvião é esse ouro que você acha dentro do rio, né? Então, os bandeirantes, ao mesmo tempo que eles caçavam indígenas para poder escravizar, usando as técnicas indígenas, né? O que é bizarro, tipo, descende de indígena e odeia indígena, mas é típico da história do Brasil. Quantos mestiços a gente conhece aí que reproduzem racismo, que reproduzem ódio aos indígenas, sabe? Que não tem a menor noção da própria história, né? Então, esses bandeirantes, que aqui na representação de vocês é uma representação de uma cena que aconteceu em Curitiba, tá? De captura de indígenas, como vocês podem ver. Eles estão carregando armas, ó, tá vendo? Não era nada pacífico, eles faziam emboscadas em grupos indígenas que estavam pela mata e capturavam eles. Eles não iam nas aldeias capturar os indígenas. Isso é outra coisa da narrativa histórica, tá? Porque eles não eram idiotas. Eles sabiam que eles iam apanhar. Então o que eles faziam? Eles viam que tinha indígena no meio da mata sozinho, eles capturavam. Pesado, né, galera? E até algumas indígenas, eles forçavam a se casar com eles. Por isso que a mistura étnica, a gente não pode romantizar, sabe? Nem sempre o fato do brasileiro ser misturado, indígena, preto, branco, né? Foi de uma maneira romântica, foi de uma maneira que enfrentou o racismo pelo amor, blá blá blá. Muitas vezes foi nesse processo aqui, né? Então o bandeirante viu uma indígena que ele achava bonita, que ele achava atraente, ele falava, você vai ser minha esposa. Ela não tinha opção, cara. É muito triste, sabe? Enfim, continuando, conforme eles vão fazendo essas caçadas, né, para poder capturar indígenas e pôr sob condição de escravidão, eles acabaram encontrando ouro nas regiões das Minas Gerais. Nessa época não chamava assim, vai ter esse nome depois que descobrirem ouro, tá? Esses paulistas ou bandeirantes, que são essa mistura entre índio e branco, né? Eles vão perceber que eles acharam a coisa mais preciosa para a coroa portuguesa. E eles sabiam que a coroa portuguesa ia vir atrás desse ouro, assim que eles ficassem sabendo. E não deu outra, né? Tanto que entre os anos de 1698 e 1701 vai ter o que a gente chama de Guerra dos Emboabas, tá? Essa Guerra dos Emboabas... desculpa, gente, eu falei o ano errado. Calma, recapitulando. Esses anos aqui que eu falei pra vocês vão ser as primeiras formações de centros urbanos da história de Minas, que depois eu vou comentar um pouco melhor, tá? Mas antes, entre 1708 e 1709 vai ter a Guerra dos Emboabas, já no século XVIII, tá? E essa Guerra dos Emboabas consistia em coroa portuguesa querendo dominar a região do ouro versus paulistas que queriam ter autorização para minerar ali, porque eles que acharam o ouro, né? Justo, se for parar pra pensar, né? Eu não tô tratando o bandeirante como herói aqui. Eu já falei pra vocês do lado totalmente negativo. Mas pensando que eles que acharam o ouro, nada mais justo do que eles, né, usufruírem do uso desse ouro. O que gerou um conflito entre a coroa portuguesa, né, e os interesses aí desses bandeirantes paulistas, tá? Então, Minas Gerais, se a gente for ver, ela foi meio que povoada pela galera que morava em São Paulo também, tá? Além dos africanos, né, que vão ser trazidos em massa. Porque agora vem a questão do centro urbano. Tem, na história, galera, tem uma historiadora que chama Laura de Mello, que ela é maravilhosa e especialista nessa questão da sociedade mineradora. Ela fala que quando surgiu a mineração,
ela veio primeiro do que as cidades, o que gerou um grande problema. Então, por exemplo, imagina, vai todo mundo morar numa região que não tem nada, só tem mato e só tem alguns povos indígenas, óbvio, né? Mas que você vai naquela região não com o intuito de necessariamente dominar os territórios desses povos indígenas, mas o intuito muitas vezes de tentar enriquecer. E isso, gente, foi uma loucura, foi a febre do ouro, foi o Eldorado. Por quê? Foi paulista saindo de São Paulo, assim, às pressas para ir para Minas Gerais. Foi escravizado que foi para Minas Gerais prestar serviço para, ao mesmo tempo, pegar ouro para si e comprar sua própria alforria. E deu certo, é isso que é mais louco, tá? Eu sei que todo mundo tem essa visão da escravidão negra, como todo preto da história do Brasil foi escravizado. Mas o que a gente tem que entender é que todo preto da história do Brasil ficava sob a condição de uma supremacia branca. Mas não necessariamente todos eram escravizados. E aí a gente vai mudar a história da história negra do Brasil quando a gente surge o acontecimento de Minas Gerais. Por quê? Minas Gerais vai ser o sinônimo para muitos pretos de liberdade, tá? E literalmente, muitos vão lá para fazer a mineração e antes da coroa portuguesa chegar e literalmente controlar o rolê, né? Que ela vai vencer a Guerra dos Emboabas, a galera que vai se fixando nas terras de Minas Gerais já vai conseguindo ouro, já vai conseguindo riqueza, entendeu? Foi uma loucura isso, sabe? Gente que não tinha nada conseguiu alguma coisa, né? Seja o cara que era branco, livre, mas era pobre e conseguiu um comércio local, seja o preto que era escravizado, foi lá e conseguiu sua alforria e também abriu um negócio local, sabe? Foi uma febre a questão do ouro no Brasil e, sem dúvida, mudou a configuração econômica da história do Brasil. E aí, começou a surgir os boiadeiros, por quê? Obviamente, né, galera? Nessa época, como todo mundo mudou de uma vez para Minas, precisou trazer muito gado para Minas, porque precisava ter alimentação. Até a agricultura se estabelecer em Minas Gerais, eles precisaram trazer gado. Então isso criou uma cultura que até hoje existe em Minas, que é a cultura de se aproveitar tudo do gado, desde a carne dele, o couro, para poder confeccionar todo tipo de alimento, todo tipo de roupa, todo tipo de vestimenta, às vezes até maleta, né? E a parte alimentar também do leite, porque uma vez que em Minas criou-se uma tradição tanto de doce, né, de confeitaria, que usa muito leite, quanto também da própria culinária mineira, né? Saudades comer um pãozinho de queijo mineiro, gente, não tem igual, não tem. Queijo mineiro é outro nível mesmo. E é porque essa tradição vai surgir a partir desse momento histórico. Pra vocês verem, nada é coincidência, não se cria uma cultura local sem muitas vezes uma necessidade, né? Então, foi muita gente para Minas Gerais de uma vez, precisou levar muito boiadeiro, levou a boiada para Minas, ao mesmo tempo criou-se essa cultura de se aproveitar tudo do boi, desde o leite ali, né, da vaca, até a carne, até o couro, dentre outras coisas. E assim a sociedade mineira foi se sustentando, mesmo superando uma crise inicial que eles tiveram de alimentação, né, e foram criando a cultura mineira. E sabe o que é mais louco? De todos os sotaques do Brasil, o sotaque mineiro é o único que realmente, tipo, surgiu de uma atividade dentro do país, assim, tirando a questão dos indígenas, né? Ele foi um sotaque exclusivo do Brasil, né? Por exemplo, o sotaque baiano, por mais que a gente fale, o sotaque baiano é um sotaque forte, né, marcante, ele vem muito mais dos holandeses e portugueses e dos indígenas que estavam ali. Então é uma mistura de povos que habitaram a Bahia durante o processo ali, né, de colonização, de Império do Brasil, dentre outras coisas. E aí, quando chegam os pretos, né, através da imigração forçada, né, da escravidão, que vai começar a partir do século XVII, também mistura com a cultura baiana. Então, a cultura baiana é uma grande mistura de cultura europeia, africana e indígena. Agora, a cultura mineira, cara, ela surgiu de Minas, da mineração, do ato de minerar, né? E dali saiu o sotaque mineiro, e dali saiu a cultura mineira, e dali saiu a culinária mineira. Então é muito interessante. E dali também saíram os primeiros centros urbanos da história do Brasil. Também uma coisa curiosa a se dizer é que muita boiada não... Como o boi nessa época não era tão domesticado quanto hoje, galera, né? Eles eram mais selvagens. Então, manter o boi preso num cercado era um desafio. Tanto que muitos
bois quebravam o cercado e tchau, né? Sumiam. E aí, disso dos bois sumirem, algumas sociedades indígenas passaram a consumir carne de vaca, coisa que eles não tinham costume de consumir antes, né? E essas mesmas sociedades indígenas de Minas passaram a laçar os bois quando eles viam, né, o boiado passando. O que gerou parte da tradição da festa de peão, né? Que tem aquele momento que o cara laça o bezerro e tudo mais. Esqueci o nome disso. Esqueci, velho. É uma tradição do boiadeiro. Claro que hoje em dia a gente olha isso sem necessidade, porque não é mais aquele boi selvagem, né? É um bichinho domesticável, dócil, que sofre, né? De certa maneira, quando isso acontece. Então, hoje, a gente olha isso com grande estranheza, tá, galera? Mas antigamente começou essa tradição aí de festa do peão, essas coisas, tem muito de cultura indígena misturada ali, sabe? E de cultura indígena que foi coincidência mesmo de fatos da história do Brasil, tipo, o boiadeiro que escapou, não teve o que fazer, não tem como pegar o boiado, e os indígenas aproveitaram, óbvio, né? Pedação de carne pra eles gigantesco, né? Grande churrascão com os parentes, como eles falam, né? Então, galera, a primeira cidade da história de Minas vai ser Diamantina, assim, Diamantina, Vila Rica, Mariana, e no caso de Goiás, que também vão achar ouro, a gente vai ter a Vila Boa de Goiás, tá? E a Vila Bela. Então, todas essas cidades, tanto de Goiás quanto de Minas, e até, a mineração vai acontecer em vários locais do país diferentes, mas a maior atividade mineradora vai acontecer nessas duas regiões de Goiás e Minas, tá? Então vocês podem perceber que Goiás também manteve essas tradições muito parecidas com Minas, né? Tradição de boiadeiro, tradição de questão de aproveitamento, né? Total do boi. Criou-se uma tradição para isso, né? Então, aqui a gente encerra a aula nesse momento de conflito entre os portugueses para dominar a região mineradora, grande busca pelo ouro, porque o ouro era sinônimo de riqueza e liberdade para alguns, o ouro era sinônimo de oportunidade para outros, né? E uma cultura mineira surgindo em torno dessa mineração, beleza? Então é isso, meus queridos, espero que vocês estejam bem e até a próxima.